Cumprimento os irmãos desta noite com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria, nós estamos na casa do Senhor para louvar e bendizer. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28 e o versículo de número 3 em diante. Eu também quero agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade de nós estarmos aqui, juntamente com o pastor Daniel, pastor Sandro, os homens de Deus, presbítero irmão Valair, presbítero irmão Luiz, a todos os irmãos, nosso irmão Jeff, e a todos os irmãos que estão aqui, o meu sogro, minha família, minha esposa, nosso irmão Adélcio, minha tia Sandra, e a todos os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, e versículo 3, diz assim: o Espírito Santo do Senhor me colocou esta palavra nesta noite para pregarmos. E a gente é vaso, a gente tem que fazer o que Deus manda. Diz assim a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, e o versículo de número 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam uns aos outros ser ele Deus. Amém? Vamos fazer uma oração na presença de Deus, porque eu acredito e creio que ele está aqui, irmão. Já senti Jesus aqui. Eu creio que esse culto pode mudar a tua vida. Eu creio que o único que tem poder para mudar a tua vida, eu está aqui nessa noite. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós viemos, Senhor Jesus, através, Senhor Jesus, do teus filhos, teus servos aqui, Senhor, buscar a tua presença, buscar a tua face, porque te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus verdadeiro, que tem compromisso com a tua igreja, tem compromisso com teus filhos, com teus servos, Senhor. Jesus amado, nessa noite vai colocando as fortalezas de Belial por terra, porque a tua igreja se reuniu para te louvar, para te exaltar, e quando ela se reúne, Pai, não tem espaço para o diabo. Ele já perdeu, Pai, porque a vitória é do teu servo, a vitória é da tua filha nessa noite. Andai, andou que anda, Pai, Senhor Jesus amado, que está aqui para louvar e exaltar o teu nome, para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Fala com a tua igreja poderosamente. Amém. Podemos aceitar. Glória a Deus, aleluia. Amados e queridos irmãos, igreja do Senhor Jesus, estava eu orando ao Senhor e pedindo a direção para uma palavra. Eu já tive a oportunidade de pregar esta mensagem algumas vezes, e o Senhor Deus tem me levado até o livro de Atos dos Apóstolos. Para os leitores da Bíblia Sagrada, sabem e entendem que o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Lucas, que andou com Paulo, missionário que Deus levantou para fazer a obra dele na terra. Pois bem, Jesus havia morrido, também havia ressuscitado, apareceu aos seus discípulos e disse: ficai-vos em Jerusalém, que até do alto seja revestido, e te pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer havia de ser condenado. Os discípulos estavam em Jerusalém, e agora se reuniu 500 crentes e começaram a buscar a presença do Senhor. Mas no início tudo era maravilha, no início todo mundo buscava, mas vai dizer o texto que passando-se o tempo, apenas 120 ficaram insistindo e buscando a presença do Senhor, pois havia uma promessa
o Espírito Santo do Senhor havia de ser derramado sobre aqueles que estavam esperando. Eles estavam orando e buscando. Passou-se um dia, o Espírito Santo não desceu. Passou-se 10 dias, o Espírito Santo desceu e encheu toda a casa. E a Bíblia vai dizer que todos eles saíram cheios do Espírito Santo e anunciavam o Evangelho do Senhor com ousadia. Agora a igreja não estava mais parada, a igreja não estava mais engessada ali. Agora a igreja estava indo no seu objetivo, que era ganhar almas para o reino do céu. E agora tudo que vai ganhar almas para o reino do céu vai se tornar alvo do diabo. Tudo aquilo que é para o reino do céu, o diabo vai perseguir e vai tentar parar você, aleluia. O diabo vai tentar parar pregadores, o diabo vai tentar parar cantores, porque ele não quer que você ganhe almas para o reino do céu. Mas você veio na igreja nesta noite porque você é mais que vitorioso, você é mais que vencedor, como está escrito no livro de Romanos capítulo 8 versículo 31. Pediremos, após a vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Eu tenho uma palavra no coração de Deus para ti, aleluia. O diabo não vai parar o teu ministério, o diabo não vai parar aquilo que Deus colocou no teu coração, o diabo não vai parar, aleluia. Sabe por quê? Quem te chamou não foi o homem, quem te chamou não foi a mulher, quem te escolheu para a obra foi o Senhor dos Exércitos. Se tu acredita nesta noite, levanta a mão e adora Ele, porque Ele reina, Ele vive, Ele está aqui nesta noite. Agora a igreja estava ali, estava caminhando, pregando, indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, anunciando o ídolo do Senhor. Pregavam, curavam os enfermos, expeliam demônios. Agora vai se levantar Saulo de Tarso, um perseguidor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, você vai ver, e respirando ainda, Saulo de Tarso ameaças contra a igreja. Ele vai pegar cartas e vai dizer: eu vou para o caminho de Damasco, eu vou matar, eu vou aniquilar com esse bando de crentes que estão indo, essa seita que está se formando agora. Pensava que um homem podia parar a marcha de um povo, pensava que um homem podia parar aquilo que Deus levantou. Igreja do Senhor Jesus amado, eu tenho uma palavra para dizer para você: a calúnia não vai parar o teu ministério, a fofoca não vai parar o teu ministério. Eu quero dizer para você que obra de macumba não vai separar o teu ministério, não vai parar você, aleluia. Sabe por quê? Porque tem um Deus lá no céu que peleja por você, aleluia. Tem um Deus que peleja pela tua causa. E agora eles estavam indo para o caminho de Damasco, e o texto vai dizer que Saulo pegou o caminho de Damasco para perseguir os cristãos, e eles queriam matar e aniquilar. Eu aprendo com a Bíblia Sagrada que Saulo entrou no caminho para matar os cristãos. Então nesse é o caminho que eu estou, nesse caminho que você está, você vai encontrar assassinos, você vai encontrar pessoas corruptas que vão tentar matar o teu sonho, que vão tentar matar o teu projeto. Mas olha você, Senhor dizendo: Satanás perdeu de novo. Você que anda roubando a câmera, ele não vai matar. Adora Ele, aleluia. Porque Ele reina. Se você tem motivo para adorar, adora. Se você não tem, perseguindo os cristãos, e daqui a pouco uma luz do céu vai brilhar e vai derrubar Saulo do cavalo. E aqui eu glorifico o nome do Senhor, que não é eu que pelejo por mim mesmo, não é você que vai pelejar por você mesmo. Eles estavam perseguindo os cristãos daquele tempo, mas Deus derrubou ele do cavalo. E é o que eu espero nesta última hora, nesse último tempo: aquele que me persegue e te persegue vai cair do cavalo e vai se converter. Segura lá, a igreja do Senhor. Sabe por que persegue? Primeiro, não é convertido, porque convertido ele ajuda, crente mal convertido ele persegue, ele calunia, ele fofoca. Mas crente convertido, ele anda junto fazendo a obra do Senhor. Ora por aqueles que estão te perseguindo, que Deus vai converter eles, aleluia.
aleluia, que Deus está colocando um pano no cavalo, aleluia. Pessoas que estão perseguindo o teu ministério, estão olhando assim: eu vou acabar com eles, eu vou difamar eles, mas vai se enganar, porque do céu vem o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É de lá de cima que vem a nossa força, aleluia. Caiu do cavalo o apóstolo Paulo, apóstolo gentil, ainda Saulo de Tarso. Caiu do seu cavalo e agora todo mundo agora: Paulo, tu não vai seguir viagem. Eu vou, mas agora me ajuda, porque eu tenho que chegar na cidade. O apóstolo Paulo vai ficar 3 dias orando, jejuando, e vai chegar um certo homem. Deus vai dar uma visão para Ananias, dizendo assim: anota a rua, chamada direita, vai lá, pega e unge o homem que eu tenho separado para a minha obra. Ele vai ser um instrumento. A primeira vez que eu vejo Deus chamar um homem, uma mulher de instrumento para fazer a obra do Senhor. Agora todo mundo olhava para Saulo e dizia: vai ser um pregador do evangelho, vai ser alguém que vai fazer. Mas até esses dias estava perseguindo, até esses dias estava colocando no cárcere. É que muitas pessoas olham e não entendem o poder de Deus, aleluia. Porque Deus pega o que está lá fora e coloca em cima do altar, aleluia. Fosse me conhecer há uns anos atrás, você não ia dizer que eu estaria pregando hoje. Meus antigos amigos diziam: você nunca vai ficar um mês na igreja. Mas olha eu aqui, olha você, aleluia. Olha a tua história, olha quem você é, aleluia. Muitas pessoas não entendem, sabe por quê? Porque é poder de Deus na tua vida. É só Deus que muda a vida do homem. Estava ali pregando e anunciando o evangelho do Senhor. Aleluia. Agora todo mundo dava olhada. Ele não andou com Jesus, não. E agora ele vai fundar suas viagens missionárias. E todo aquele homem e mulher de Deus que vai fazer a obra do Senhor, ele é alvo do diabo. A família dele é alvo de Satanás. Eu quero dizer para você, aleluia, que por mais que o diabo invista contra a tua vida, por mais que o diabo invista contra o teu ministério, não para no meio do caminho, aleluia. Não para da tua mensagem, não para porque não gostaram do teu louvor, não para porque não gostaram do teu glória a Deus, não para porque não gostaram do teu aleluia. O teu compromisso é com o rei, aleluia. Tem que jogar sua mão para o Senhor dos exércitos, não para. Glória a Jesus, invejoso sempre vai existir, aleluia. Sempre vai insistir, aleluia. Mas você vai olhar para eles, não olha para o teu alvo, olha para o teu caminho, olha para o que Deus colocou na tua vida, olha para a tua família, olha para o teu pastor. Siga o teu alvo, não deixe, não para por causa do fofoqueiro, não fecha, continua caminhando, porque a vitória do povo é para o nome do Senhor. Se tu quer essa noite, levanta a mulher dele. Senhor, o apóstolo Paulo agora estava pregando e anunciando. O evangelho do Senhor vai pegar Lucas, vai ser isolado, segundo Gálatas 2, vai ser isolado 14 anos após a sua chamada. Ele era ungido, estava esperando. Agora os irmãos lá da igreja vão fazer uma reunião lá da senhora. O Espírito Santo vai dizer: apartai-vos, Ananias e a Paulo, para obras que eu vou ter que chamar. Quem apartou foi o Espírito Santo. Eu não tenho culpa se Deus me escolheu para fazer a obra. Você não tem culpa se Deus escolheu. Eu não sei se você entendeu o que eu quis falar nessa noite, aleluia. Que você não tem culpa de ser escolhido do céu. O que interessa, aleluia, é a obra que Deus tem na tua vida, e o diabo não vai ofuscar. O diabo não vai ofuscar a obra que Deus tem na tua vida, porque Deus peleja pelos escolhidos nessa última hora, aleluia. Se tu crê que Ele peleja por ti, se eu fosse você, eu estava exaltando o nome dEle. Porque enquanto Ele adora aqui, aleluia, as muralhas de Jericó caem, a doença sai, enquanto o crente está adorando e exaltando o nome do Senhor. O apóstolo Paulo agora vai ser preso, vai passar
passar por muitas perseguições, vai ser açoitado. Eu tenho que correr porque eu tenho que dividir o horário com o meu pastor. Vai correr, vai ser perseguido, vai ser chicoteado, mas o apóstolo Paulo não vai abrir a boca para murmurar, não. O apóstolo Paulo não vai abrir a boca para criticar e dizer: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor desamparou. Não, o apóstolo Paulo vai dizer: eu tenho que me manter fiel à visão que o Senhor me vocacionou, aleluia. Porque a igreja do Senhor, muitas pessoas, Deus chamou eles para cantar, eles querem cantar e pregar. Faça aquilo que Deus colocou na tua vida, aleluia. Muitas pessoas Deus chamou para pregar, pregue a palavra do Senhor, não inventa, aleluia. Não faça aquilo que Deus não queira, aleluia. Faça aquela visão que o Senhor te colocou, aleluia. Não queira se exaltar antes do tempo. Faça aquilo que Deus colocou. O apóstolo Paulo vai pregar para um gentil, ele vai pregar para muitas pessoas, mas um certo dia o apóstolo Paulo é pego, aleluia. E no capítulo 28 nós vamos ver que o apóstolo Paulo está prestes a entrar a sua história, a sua chamada no final. Eles vão navegar e vão chegar, vai sofrer um naufrágio, eles vão chegar até a ilha chamada Malta, e lá na ilha chamada Malta vai ter alguns bárbaros que estão lá, e era frio, eles haviam sucumbido, a sua embarcação havia afundado, e eles vão estar lá na ilha Malta, e vai chegar o barco, vão pegar, vão fazer uma fogueira, e toda a fogueira está acesa, começa a se apagar, e o apóstolo Paulo, apóstolo gentil, missionário do Senhor que estava fazendo a obra, vai dizer assim: eu vou lá buscar graveto para continuar o fogo aceso. E quando ele pega o feixe de graveto, há uma víbora morde Paulo, aleluia. Por que a víbora morde Paulo? Porque Paulo foi buscar os gravetos para acender o fogo, porque o diabo não mexe com o crente que está na igreja de braço cruzado. A Bíblia vai dizer que a víbora é o diabo, aleluia. Então aprenda que se você está dando fruto, aleluia, o diabo vai investir contra a tua casa, o diabo vai investir contra a tua família. Mas tem um detalhe: o fogo que Deus colocou do teu lado vai queimar esse capeta nessa noite, aleluia. O fogo vai queimar e a vitória é tua. Essa noite exalta o nome do Senhor. Atirou no fogo, uma víbora mordeu, aleluia. A víbora na Bíblia Sagrada também tem outro sentido. Pessoas, aleluia, fariseu na Bíblia Sagrada são traduzidos como víbora. Note, quando João Batista estava pregando no deserto dizendo: raça de víbora, quem vos ensinou fugir da ira do Senhor, vinde e se arrepender. Então fariseu tem sentido do diabo, tem sentido de fariseu, e também tem sentido de pessoas falsas, pessoas traidoras. A Bíblia vai dizer que a víbora mordeu, aleluia. Quantas vezes do nosso lado nós temos pessoas traidoras, pessoas que dizem que estão junto conosco, pessoas que batem no nosso ombro e dizem assim: temos junto, varão, temos junto, varão. Mas quando a víbora morde, aleluia, sai de perto, aleluia. Seu amigo, não liga mais para ele, não fala mais com ele, escute nesta noite. Eu vim aqui para profetizar que Deus vai tirar cobra do nosso meio, aleluia. Deus não vai simplesmente tirar, Deus vai colocar por terra e vai queimar esse infeliz, aleluia. Aleluia. Tem um bando de fariseus
outros, aleluia. Aleluia. É verdade. A alegria de muitos hoje, aleluia. Sabe que às vezes o irmão está na calúnia, não oferece um ombro para ele, aleluia. A alegria de muitos é ver você caindo, aleluia. São bárbaros. Aleluia. Homens, mulheres de Deus, aleluia. São bárbaros. Vamos dar uma olhada assim, olha. Vai cair. E cai entre nós, aleluia. Muitos podem esperar eu cair, mas eu não vou cair, porque quem me sustenta é Deus, aleluia. Mãos levantadas nessa noite, eu quero profetizar algo para Oh Deus, aleluia. Muitos estão esperando você cair, aleluia. Mas em nome de Jesus eu profetizo que quem vai cair são eles. Porque a vitória é da tua casa, a vitória é da tua família, a vitória é do teu ministério. Se tu quer essa noite, em nome do Senhor, porque Ele não é proibido. Onde há fogo, o capeta não fica. Satanás é queimado e amarrado em nome do Senhor Jesus, aleluia. Vamos esperar, ele vai cair. Vamos esperar, ela vai cair, ela não vai ficar na igreja, aleluia. Ela vai ficar só uma semana, ela não vai cantar, aleluia. Aleluia, a cobra está mordendo, aleluia, mas crente cheio do fogo, aleluia. Quem vai morrer é a cobra, aleluia, e você vai ficar firme na fé, aleluia. Eu sou profeta de Deus e dizer para ti, aleluia, que está caindo por terra aquelas pessoas que te acusaram, está caindo por terra aquela língua fofoqueira que condenou, porque a vitória é tua nessa noite, porque você será um Deus fiel, você será um Deus verdadeiro, se tu acredita nessa palavra, você está exaltando o nome do teu rei. Santo Senhor, aleluia. Esperar o Paulo Oh não vai cair, Deus, aleluia. aleluia. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, Paulo não cai. Agora os bárbaros davam uma olhada para ele, aqueles mesmo que estavam esperando ele cair, dizer, ele vai inchar e vai cair. Ele vai inchar e vai cair. Agora ele estava olhando assim, ó, passou 1 hora. Essa cobra mata muita pessoa aqui na ilha. Aqui na ilha essa cobra mata pessoas, mata jovens, Santo mata é o Senhor. e esse homem aí, ela vai morrer também. Agora eles davam olhada e diziam assim, ele vai cair. Mas passou-se o tempo e eles viram que ele não caiu, aleluia. Daí agora alguém surge uma ideia e disse, ele é um Deus, vamos chamar ele para orar. Tu entendeu, irmãos? Que aqueles meus que esperavam Paulo cair vão ser os mesmos que vieram pedir para ele orar, aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Aqueles, aleluia, que esperavam a tua queda, aleluia, vão precisar da tua oração, aleluia. Aqueles que esperavam que você ia cair, vão bater na tua porta e dizer, pastor, presbítero, obreiro, ora por mim que eu estou precisando. E o milagre vai acontecer, porque tu é homem e mulher de Deus. Esperar vai cair, mas não caiu, aleluia. Quando as pessoas olham para mim, olham para ti, pastor, vai cair, aleluia. Mas perderam, aleluia. Perde tempo, aleluia, em vez de ganhar alma para Jesus. Fica esperando o irmão cair. Não faça isso, aleluia. Continua no teu alvo, aleluia. Quem te chamou para outra foi o Senhor. Vai se levantar fariseu, vai se levantar pessoas falsas, vai se levantar o diabo contra a tua vida. Mas o que interessa é que você está firme e firme na fé. O diabo não vai conseguir tirar você da igreja, porque você está plantado na rocha que é Jesus. Você está plantado na rocha que é o Cordeiro Santo. Agora mesmo o povo dá uma olhada assim, olha, ele é um Deus. Chame ele para orar, dos céus e infernos. Agora Saulo vai orar e o milagre vai acontecer, aleluia. E eu quero profetizar para a tua vida nessa noite, aleluia. Que chegou aqui pé, que eu não quero ser extenso, aleluia. Tem uma outra porção para nós ouvir ainda. Glória a Deus, Que aleluia. através da tua oração vai gerar milagre, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Fala a Deus, Através da tua oração vai aleluia. gerar
haverá milagre, aleluia. O diabo diz que não dá, aleluia, mas você é teimoso, diz que vai dar em nome de Jesus. O diabo diz que já está acabando, mas ele é um mentiroso, um derrotado, porque o fogo de Deus queima ele, aleluia. Crente cheio no fogo, aleluia, o diabo nem fica perto, aleluia. Crente cheio no fogo, o diabo não consegue. E eu quero profetizar esta noite para a tua vida. Se alguma víbora te mordeu, se foi alguém que te tratou mal, se foi um fariseu, ou se foi Satanás, ele perdeu o efeito nessa noite, aleluia. Perdeu o efeito no nome do Senhor Jesus, porque a vitória é tua, e através da tua oração vai produzir milagre, aleluia. Vamos orar na presença de Deus para receber o pastor nesta noite. Ore a Deus, aleluia, e acredite no teu milagre, acredita na tua cura, acredita que o Senhor dos Exércitos está junto com você, aleluia. Oramos a Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus vivo, Deus de poder, ó Deus de glória, guarda cada irmão, guarda cada irmã, Senhor, eu acreditamos no teu milagre, acreditamos, Pai, na tua bênção, acreditamos, Pai, que o fogo do Senhor está aqui na tua igreja, na noiva do Cordeiro. Venha guardar cada irmão, Senhor, guarda cada irmã, Senhor Jesus, onde está uma tocha de fogo acesa, Pai, vai acendendo o fogo do Espírito Santo, em que às vezes o adversário tentou apagar, mas surgiu Saulo, Pai, para acender o fogo. Estamos aqui nesta noite, Pai, para acender a chamada fé, a esperança dos teus filhos. Guarda cada um, Senhor Jesus amado, e venha, Senhor, guardar, proteger e salvar, Senhor, para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos receber o pastor. As palmas para Jesus.